Olá, eu sou a Nara Gomes, sou médica ginecologista obstetra e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre métodos contraceptivos e trombose, mais especificamente sobre quais métodos contraceptivos aquela paciente que já teve trombose pode utilizar com segurança. Os métodos contraceptivos hormonais combinados, eles têm seus efeitos adversos, e um desses efeitos adversos é a nível cardiovascular. Hoje, a gente já tem clara a associação entre os hormônios dos anticoncepcionais hormonais combinados e o aumento do risco de trombose, seja ela venosa ou seja ela arterial. Mas calma! Não desista do seu método contraceptivo logo agora, de cara. Espera. Você também que já teve trombose, também não fique desesperado achando que não existe método que você possa usar com segurança. Existe sim. Eu tô aqui justamente para isso, para explicar direitinho tudo, como que funciona, explicar os riscos, para você se sentir segura quanto ao método que escolher. Afinal, esse é o objetivo do nosso curso. O que é trombose? Trombose nada mais é do que um processo onde ocorre a formação de um trombo e esse trombo se adere na parede das veias, no caso da trombose venosa, ou das artérias, no caso da trombose arterial. Lembrando que a trombose arterial ela é um evento muito mais raro e infrequente em relação à trombose venosa. Os principais fatores de risco que ocorrem na origem da formação desses trombos são principalmente três: estase sanguínea, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade. Hoje, os contraceptivos hormonais combinados são considerados um fator de risco. A gente sabe que tem 3 vezes mais chances de uma paciente que usa um anticoncepcional hormonal combinado de ter uma trombose, em comparado a uma paciente saudável que não usa nenhum tipo de hormônio. Falando assim, assusta, né? Mas esse valor é considerado um valor baixo, é um fator de risco baixo. Como, por exemplo, uma paciente que está gestante ou em estado puerperal. Uma grávida, ela aumenta em 10 a 14 vezes mais chances de ter uma trombose venosa em comparação à mulher não grávida. Bem maior, né? Portanto, a gente sempre tem que avaliar os riscos e os benefícios e saber individualizar. E por que os anticoncepcionais hormonais combinados são considerados um fator de risco para trombose? A gente sabe que os vasos sanguíneos, eles têm receptores para estrogênio e progesterona, portanto, eles sofrem a ação desses hormônios. E quais são esses efeitos? O que esses hormônios causam nos vasos sanguíneos? Basicamente, os contraceptivos hormonais combinados, eles causam um aumento dos fatores de coagulação, como o fibrinogênio, a protombina, o fator 7, 8, 9, 10, 11 e 13. E além disso, ele também causa uma redução dos inibidores naturais de coagulação, como a proteína S e a antitrombina, produzindo um efeito procoagulante leve. O risco de trombose é totalmente dependente da dosagem de etilenoestradiol, né, que é o estrogênio. A alta dosagem de estrogênio, ou seja, anticoncepcionais com uma dosagem de 50 ou maior do que 50 de etilenoestradiol, está associada 2 vezes maior o risco de ter trombose em comparação àqueles anticoncepcionais com uma dose abaixo de 50. Esses anticoncepcionais acima de 50 microgramas de etilenoestradiol, eles são aqueles mais antigos e hoje em dia, né, a gente nem tem mais no mercado esses de alta dose. Mas estudos mais recentes também mostraram que aquele anticoncepcional que tem uma dosagem menor que 20 microgramas de etilenoestradiol está relacionado a um menor risco de ter trombose. Inicialmente, a gente acreditava que todos esses efeitos eram consequência dos estrogênios, que ele era o único culpado de fazer todas essas alterações na coagulação
quando a gente estava usando anticoncepcional. Mas hoje em dia já se sabe que a progesterona associada ao etinil estradiol também tem interferência nesses fatores. A gente sabe que os progestagênios de terceira geração, que são o gestodeno e o desogestrel, eles estão relacionados a um risco 2 vezes maior de trombose em relação àqueles anticoncepcionais com progesterona de segunda geração, que é o levonorgestrel. Em relação à droperidona e a ciproterona, que também é uma progesterona muito utilizada, principalmente em pacientes com SOP, os últimos estudos mostraram que ele não tem relação, menor ou maior risco, quando comparados aos progestágenos de terceira geração. Mas quando comparados aos progestágenos de segunda geração, que é o levonorgestrel, se tem um maior risco sim. Bem, isso tudo que eu falei é em relação aos anticoncepcionais combinados orais. E as outras vias e as outras apresentações? Foi mostrado nos últimos estudos que os transdérmicos, que são os adesivos, e a via vaginal, que é o anel vaginal, eles apresentam um risco semelhante aos anticoncepcionais orais. Então, a quantidade de hormônio circulante acaba sendo bem semelhante, de hormônio circulante na corrente sanguínea acaba sendo bem semelhante e com isso os riscos também são semelhantes. Agora, os anticoncepcionais injetáveis, ele apresentou um risco um pouco menor comparado a esses outros 3. Provavelmente, acredita que seja por conta que o estrogênio utilizado nesse tipo de anticoncepcional são os estrogênios naturais. Bom, agora resumindo tudo que eu falei aqui. Nos últimos anos, o que os últimos estudos mostraram que os anticoncepcionais orais combinados com baixa dosagem de etinil estradiol, ou seja, uma dosagem menor que 30, associado ao levonorgestrel, que é uma progesterona de segunda geração, expõe a usuários o menor risco de tromboembolismo. Então, esses anticoncepcionais com essas características são considerados anticoncepcionais com menor risco de causar trombose. Mas sabemos que existem outros fatores de risco para a pessoa ter trombose, entre eles obesidade, síndrome metabólica, tabagismo, idade superior a 35 anos, sedentarismo. Tudo isso também são fatores de risco para a trombose, então a paciente deve avaliar e estudar se tem ou não mais um ou mais fatores de risco. Tem que avaliar todos esses quesitos. Outro ponto muito importante de comentar, que eu sou muito questionada em consultório, os pacientes têm muito essa dúvida, em relação ao tempo de exposição. Foi visto que o risco, normalmente, o maior risco de eventos trombóticos em pacientes com uso de contraceptivo combinado ocorre no primeiro ano. Ou seja, o primeiro ano do uso do anticoncepcional é o período que se mais chance tem de ter uma trombose. Passado disso, não aumenta o risco. Ou seja, o tempo não é fator de risco, o tempo de exposição ao hormônio não é fator de risco para a trombose. Se a paciente está usando o anticoncepcional há 10 anos, 15 anos, ela não vai ter um fator de risco a mais comparado àquela paciente que está usando há 3, 5 anos. Agora, falando específico do nosso tema, específico daquela paciente que já teve trombose, ou até aquela paciente que tem alguma trombofilia, ou que tem vários desses fatores de risco da qual eu comentei. Qual método contraceptivo ela pode usar? Depois de todo esse resumo que eu fiz para vocês, já deu para perceber que os anticoncepcionais hormonais combinados não podem ser utilizados, né? Eles são totalmente contraindicados em pacientes que já tiveram trombose, seja ele via vaginal, via transdérmica ou via oral. Mas então, quais métodos as pacientes que já tiveram trombose podem utilizar? Vamos começar pelo mais fácil, pelo mais óbvio. São os métodos não hormonais. Quais são esses métodos não hormonais? Método natural, método de barreira, seja ele camisinha feminina, masculino, diafragma, o dispositivo intrauterino não hormonal, que é o DIU de cobre e o DIU de prata mais cobre,
E os métodos definitivos, né? Os métodos cirúrgicos, a vasectomia e a laqueadura. E quanto aos métodos hormonais? A paciente que já teve trombose pode usar algum tipo de hormônio? Pode usar algum método hormonal? Pode. Aqueles métodos hormonais só com progesterona. Todos os anticoncepcionais que têm progesterona isolada, todos os últimos estudos se comprovou um risco muito baixo ou quase ausente de ter trombose. Quais são esses métodos só de progesterona? É o DIU hormonal, Mirena ou Quilena, o implante subtérmico, né, o Implanon, as pílulas orais com progesterona isolada, como a minipílula. Todos esses são métodos hormonais que as pacientes que já tiveram trombose podem utilizar. Bem, eu espero ter sido esclarecedora e ter tirado as dúvidas de vocês. Estou sempre à disposição caso tenha algumas outras dúvidas. Pode contar comigo. Um grande beijo!